Capítulo 3 Um dia frio no inferno, parte 1. O amanhecer tingiu o céu de Metrópolis com tons pálidos de cinza e rosa, mas a beleza da paisagem não conseguia disfarçar as cicatrizes recentes da cidade. As ruas ainda cheiravam a fumaça e concreto quebrado, e o som dos martelos pneumáticos e das sirenes da construção já era o novo hino matinal. Para Clark Kent, porém, o barulho era secundário ao zumbido persistente em sua própria mente. A palavra Krypton, proferida por duas criaturas distintas, mas igualmente monstruosas, ecoava incessantemente, como um martelo batendo em uma bigorna. Era um eco do seu passado mais íntimo, uma conexão que ele não compreendia e que o aterrorizava. Quem ou o que estava orquestrando esses ataques e por que a chave para desvendar esse mistério parecia estar intrinsecamente ligada à sua origem? Na agitada redação do Planeta Diário, o frenesi da grande reportagem se misturava à exaustão acumulada. Olheiras profundas adornavam os rostos dos repórteres e editores, que sorviam café forte em canecas sujas, seus dedos voando pelos teclados em uma corrida contra o tempo. O ar estava pesado com a tensão e a urgência. Perry White, o editor-chefe, parecia um vulcão prestes a entrar em erupção, sua voz rouca de tanto gritar ordens. "Eu quero a história completa", ele bradava, apontando um dedo para a sala. "Quero saber o que o governo está fazendo, o que ele, e com ele se referia ao Superman com um tom de ressentimento mal disfarçado, está fazendo, e por que diabos essas coisas continuam aparecendo na minha cidade?" Sua fúria era um reflexo da frustração generalizada e da crescente pressão exercida pela opinião pública e pelas autoridades políticas. Lois Lane, embora seu foco principal estivesse agora em sua carreira como produtora de televisão, permanecia uma presença constante na redação do jornal. Seu dinamismo era contagiante. Ela se movia como um redemoinho de eficiência, coordenando sua equipe de longe e trocando informações com os repórteres do Planeta Diário. Seus cabelos castanhos avermelhados, geralmente impecáveis, estavam um pouco desgrenhados, e uma leve sombra de preocupação ensombrava seus olhos, normalmente tão focados e práticos. A magnitude das ameaças era inegável, e o perigo iminente pesava sobre todos em Metrópolis. Ela estava no telefone, sua voz baixa e urgente, enquanto discutia a cobertura de um novo ângulo sobre o pânico civil. Clark, por sua vez, estava sentado à sua mesa, aparentemente imerso em uma pilha de documentos e atendendo a telefonemas incessantemente. Externamente, ele era o repórter diligente, focado em seu artigo sobre os danos e os esforços de resgate da cidade. Mas, por trás de seus óculos, seus olhos azuis demonstravam uma agitação interna. Sua mente não estava apenas nas palavras que digitava. Estava processando cada detalhe da última criatura, cada fragmento de sua composição, e a reverberação constante da palavra Krypton. A cada minuto que passava, ele sentia a urgência crescer. Ele não podia simplesmente relatar os eventos, ele precisava entender sua causa. Com uma descrição que só anos de prática de uma vida dupla podiam aperfeiçoar, Clark estendeu a mão sob sua mesa. Lá, em uma sacola de papel discretamente posicionada, estava uma nova amostra, um fragmento maior da segunda criatura, o monstro rochoso que emergira do oceano na noite anterior. O cheiro de sal e rocha ainda se desprendia dele. Usando sua visão microscópica, um dos muitos poderes que os diferenciavam dos mortais, ele examinava a estrutura celular do fragmento em um nível molecular. Seus olhos se transformavam em poderosos microscópios, revelando um universo de detalhes invisíveis a olho nu. Ele buscava por padrões, por anomalias, por qualquer traço que pudesse ligar a criatura à sua origem. Sua mente super rápida processava milhões de dados por segundo, comparando a nova amostra com a anterior. Haviam semelhanças, sim, compostos orgânicos desconhecidos, assinaturas energéticas bizarras, mas também diferenças sutis na densidade e na forma como a energia era absorvida. Era como se a criatura fosse uma evolução, ou uma variação mais robusta da primeira, um projeto em andamento. A exaustão física e mental começava a cobrar seu preço de Clark. Dormir era um luxo que o Superman raramente podia pagar. Suas noites eram passadas patrulhando os céus de Metrópolis, buscando vestígios de energia residual das criaturas, analisando locais de impacto com sua superaudição e visão de raio-x, procurando por qualquer pista que o levasse à origem desses ataques. Ele visitou os destroços da ponte de Metrópolis, agora um emaranhado surreal de aço retorcido e concreto quebrado, onde equipes de engenheiros trabalhavam febrilmente. Ele inspecionou as docas, onde navios naufragados flutuavam como brinquedos quebrados em um berço de ondas.
Cada análise, cada resquício de energia encontrado reforçava a ideia de que essas criaturas estavam ligadas por algo mais profundo do que uma mera coincidência. Havia um padrão, um desígnio por trás da destruição. A pressão pública sobre o Superman aumentava a cada hora. Nos noticiários, comentaristas especulavam abertamente sobre sua responsabilidade. Ele é um ímã para a destruição, declarava um âncora de TV com um tom alarmista, sua imagem preenchendo as telas de restaurantes e bares. Desde que ele apareceu, Metrópolis se tornou um alvo. Será que ele não está mais trazendo perigo do que salvação? O governo, por sua vez, começou a emitir declarações mais cautelosas, usando termos como cooperação e transparência, mas a subjacente preocupação com a segurança nacional era evidente. Havia uma série de reuniões de gabinete emergenciais sendo convocadas, e rumores de planos de contingência envolvendo o Superman circulavam nos bastidores. Clark sentia o isolamento. Ele era o único com o poder de enfrentar essas ameaças, mas era também o único que podia ser culpado por elas. A cada olhar desconfiado, cada comentário negativo, a sensação de incompreensão aumentava, como uma armadura invisível que o distanciava da humanidade que ele tanto amava. Ele era um alienígena em um mundo que ele protegia, um mundo que ele considerava seu lar, mas que parecia ter medo do próprio amor que ele dedicava a ele. Ele tentava imaginar como explicar sua situação, mas as palavras pareciam vazias diante do medo. No final do expediente, Clark deixou o Planeta Diário, optando por uma longa caminhada pelas ruas de Metrópolis. Ele observava as pessoas, seus rostos cansados, mas resilientes. Famílias se abraçavam em frente a prédios danificados, trabalhadores consertavam fachadas, a vida seguia em frente, um testemunho da inabalável capacidade humana de se recuperar. Era por essas pessoas que ele lutava, e a visão de sua coragem silenciosa renovava sua própria determinação. Ele decidiu fazer uma visita aos centros de pesquisa governamentais que estavam analisando os restos da primeira criatura. Usando sua supervisão telescópica e superaudição, ele podia espiar as salas de laboratório de longe, capturando informações e dados que eram compartilhados a portas fechadas. Ele ouvia cientistas discutindo a composição inorgânica-orgânica das criaturas, sua capacidade de regeneração limitada e a assinatura energética que eles ainda não conseguiam categorizar, classificando-a como desconhecida de qualquer origem terrestre. Ninguém chegava perto de mencionar Krypton, é claro. Para eles era uma palavra mítica, uma referência de ficção científica. Mas para Clark era uma realidade assombrosa, a chave para um mistério que só ele podia decifrar. De repente, um pressentimento familiar e gelado percorreu sua espinha, mais forte e mais imediato do que em qualquer outra ocasião. Uma vibração no ar, potente o suficiente para fazê-lo parar no meio da calçada. Um tremor que parecia vir do próprio chão, subindo por seus pés até a medula. Era a mesma sensação que precedeu o ataque da primeira e da segunda criatura, mas agora era amplificada, como se a fonte fosse ainda mais poderosa, ainda mais próxima e focada. O céu, que antes estava azul, começou a escurecer. Não era o anoitecer, era algo artificial, uma sombra colossal que se projetava sobre Metrópolis, engolindo quarteirões inteiros em uma escuridão opressora, como se o sol tivesse sido engolido por um buraco negro. As luzes da cidade piscaram e se apagaram em algumas áreas, um blackout localizado, como se o próprio poder estivesse sendo sugado ou interrompido por alguma anomalia energética. Um rugido. Não era um som vindo do chão ou do mar, mas do alto, vindo das nuvens que se acumulavam rapidamente, densas e escuras, formando um funil sinistro sobre a cidade. Uma criatura! A criatura! Desta vez, ela era ainda maior, mais imponente e de uma aparência ainda mais aterrorizante que as anteriores. Sua forma era grotesca, uma mistura bizarra de apêndices pontiagudos, carapaça segmentada e múltiplos olhos que brilhavam com uma intensidade avermelhada e doentia. Parecia uma abominação nascida de um pesadelo cósmico, um monstro de filme de terror trazido à vida. A criatura não emergiu do mar ou do solo, ela surgiu do céu, como se tivesse se materializado das próprias nuvens, com um estrondo que fez o concreto rachar sobre os pés de Clark e as janelas dos edifícios mais altos se estilhaçarem em uma chuva de vidro.
Seus gritos eram um coro de dor e fúria, e de seu corpo mais criaturas menores se desprendiam em enxames como parasitas. Mas desta vez elas não eram simplesmente agressivas, elas pareciam ter um foco, um objetivo, voando em padrões coordenados em direção a um único ponto. O pânico nas ruas foi instantâneo e avassalador. Não havia tempo para a descrença, o horror era demasiado real. A cidade, já traumatizada, reagiu com um medo primal. Gritos se misturavam às sirenes e o tráfego parou completamente, os carros abandonados enquanto as pessoas corriam freneticamente em busca de qualquer abrigo, qualquer sombra para se esconder. Clark não hesitou. Seus óculos caíram no chão, o terno foi rasgado em um borrão de velocidade, e em um instante o Superman voou para o céu, sua figura azul e vermelha um farol de esperança contra o pano de fundo de destruição iminente. Ele se lançou em direção à criatura, sua determinação gravada em seu rosto, seus olhos fixos na ameaça. A nova criatura não estava apenas destruindo aleatoriamente, ela parecia estar focada em algo. Seus múltiplos olhos escaneavam a cidade com uma inteligência fria, e seus apêndices gigantescos, semelhantes a brocas vivas, se dirigiam para uma área específica com uma precisão assustadora. O centro de energia principal de Metrópolis, a usina que alimentava a maior parte da cidade. Se aquela estrutura caísse, Metrópolis seria mergulhada em um blackout total, tornando-se um alvo ainda mais vulnerável e desorientado, um inferno de concreto e escuridão. Não! A voz do Superman ressoou pelos céus, um grito de guerra, de advertência. Ele interceptou um dos braços mais grossos da criatura antes que ele atingisse a usina, o impacto gerando uma onda de choque que reverberou por quarteirões, estilhaçando janelas distantes e derrubando placas de rua. A criatura, surpreendida por sua intervenção, soltou um rugido estridente e desviou sua atenção para ele, seus múltiplos olhos se fixando no Homem de Aço, reconhecendo-o como principal obstáculo. A batalha começou e foi instantaneamente mais brutal do que as anteriores. A criatura era mais forte, mais rápida e parecia antecipar alguns de seus movimentos com uma astúcia perturbadora. Seus apêndices, parecidos com tentáculos com pontas afiadas como facas, se estendiam e se recolhiam com uma velocidade surpreendente, tentando enredar o Superman. Ele desviava, girava e contra-atacava com socos que reverberavam como trovões, mas a criatura parecia absorver os golpes, sua carapaça resistindo com uma teimosia frustrante, quase como se fosse feita de um material orgânico capaz de absorver impacto. O Superman usava sua visão de calor para cortar os tentáculos mais finos, mas eles se regeneravam rapidamente, brotando de novo como ervas daninhas mutantes. Ele tentou levá-la para longe da usina, agarrando-a e aplicando sua força máxima, mas a criatura resistia com uma força inabalável, como se fosse atraída para o local por uma força invisível e magnética. A cada segundo que passava, o perigo de um blackout iminente aumentava e a frustração do Superman crescia. Ele não podia perder a usina, as vidas que dependiam dela, as operações de resgate que seriam paralisadas no escuro total, o custo seria catastrófico. A medida de um Superman estava sendo testada mais uma vez em um dia frio no inferno de Metrópolis. Capítulo 3 – Um dia frio no inferno, parte 2. A luta era brutal, um balé apocalíptico de proporções gigantescas. O Superman, embora possuindo poderes que desafiavam a compreensão humana, sentia a pressão da batalha. A nova criatura, mais formidável que as anteriores, não se limitava a atacar. Ela parecia ter uma astúcia primordial, desviando-se de seus ataques mais poderosos e até mesmo contra-atacando com uma velocidade surpreendente para seu tamanho. Seus apêndices, agora vistos em plena luz do dia, revelavam ser uma massa pulsante de músculos e protuberâncias ósseas, cada um terminado em garras afiadas que rasgavam o ar. O ar estava eletricamente carregado pelo choque de suas forças opostas. O Superman desferia socos que rachavam o ar, mas a criatura parecia absorver a energia, sua carapaça escura e coriácea agindo como um amortecedor. Ele tentava envolver-se na batalha de maneira a proteger a usina de energia, mas a fera parecia obcecada com o alvo, seus múltiplos olhos fixos nos geradores e transformadores. Cada tentativa de afastá-la resultava em uma resistência ferrenha.
Ele até tentou usar seu sopro congelante, um bafo de ar ártico que poderia solidificar montanhas. O jato de gelo atingiu a criatura, cobrindo parte de sua carapaça em uma camada de gelo, mas ela simplesmente rugiu, quebrando o gelo com a contração de seus músculos e liberando vapor. A usina de energia, vital para a cidade, estava sob ameaça direta. O Superman sabia que não poderia permitir que ela fosse destruída. Ele voou em torno da criatura, buscando um ponto fraco, uma abertura. Seus sentidos aguçados captaram o zumbido dos geradores da usina, o som da energia fluindo e o eco distante das sirenes de emergência que continuavam a guiar as evacuações. Ele precisava ser rápido. De repente, um dos tentáculos mais grossos da criatura se estendeu, atingindo um dos pilares de sustentação da usina. O concreto rachou com um som estrondoso e a estrutura começou a ceder, as luzes da cidade vacilando em resposta. O Superman agiu instintivamente. Com um poderoso impulso, ele interceptou o pilar em queda, usando sua força para sustentá-lo, evitando um colapso imediato. No entanto, ao fazê-lo, ele ficou exposto. A criatura não perdeu tempo. Com um rugido triunfante, ela lançou outro apêndice massivo em direção ao Superman, que ainda estava ocupado em proteger a usina. O golpe atingiu-o em cheio, arremessando-o para trás com uma força brutal. Ele voou como um projétil através de vários edifícios, atravessando paredes e janelas, antes de cair com um estrondo ensurdecedor em uma rua distante, criando uma cratera no asfalto. O impacto foi devastador. Embora invulnerável a tais ferimentos, o choque percorreu seu corpo e ele sentiu uma dor momentânea, mais de frustração do que física. Ele se levantou do leito de escombros, sua testa franzida em fúria controlada. O monstro havia ganhado tempo. Ele estava agora livre para atacar a usina. Enquanto Superman se recuperava, a criatura se virou para a usina de energia. Ela ergueu seus apêndices em forma de broca, pronta para o golpe final. O pânico irrompeu nos monitores das equipes de emergência, que viam o ataque em tempo real. "Ele não vai conseguir a tempo", alguém gritou em um rádio. Mas eles subestimavam o Homem de Aço. Com uma explosão de velocidade, o Superman se impulsionou da cratera. Ele era uma flecha azul e vermelha, cortando o ar em direção à criatura. Ele precisava de uma nova tática, algo que não envolvesse apenas força bruta. Enquanto voava, seus sentidos aguçados captaram algo. Um som sutil, um zumbido de energia vindo do próprio corpo da criatura, concentrado em um ponto específico de sua carapaça, na junção de seus múltiplos apêndices. Era o mesmo tipo de energia que ele havia detectado nos fragmentos. E se ele pudesse desestabilizar essa energia? Ele mergulhou sob a criatura, voando em um padrão errático para evitar seus golpes, que agora vinham com uma ferocidade renovada. Ele usou sua visão de raio-x para penetrar na carapaça externa da criatura, buscando a fonte daquele zumbido. Lá estava, um órgão interno pulsante com uma luz esverdeada e emitindo a mesma assinatura energética que ele havia detectado nas amostras. O Superman emergiu por trás da criatura, pegando-a de surpresa. Com uma velocidade inacreditável, ele concentrou seus raios de calor com precisão cirúrgica. 2 feixes escarlates dispararam de seus olhos, perfurando a carapaça no ponto que ele havia identificado. A criatura soltou um rugido de agonia, mais agudo e penetrante do que qualquer outro antes, e começou a cambalear. O órgão interno que ele havia visado começou a brilhar intensamente, uma luz verde esmeralda pulsante. Não havia tempo para hesitação. O Superman voou para dentro da abertura que ele havia criado, ignorando os apêndices que o chicoteavam no ar. Ele se aproximou do órgão pulsante, sentindo a energia bruta que emanava dele. Com um último esforço, ele estendeu as mãos, usando sua superforça para apertar e desestabilizar o núcleo de energia da criatura. O monstro tremeu violentamente. Sua forma grotesca começou a distorcer-se e seus múltiplos olhos se reviraram. As criaturas menores que dela se desprendiam começaram a cair, inertes. E então o som. Não o rugido do monstro, mas uma voz. A mesma voz gutural e fria de antes, mas agora com uma clareza arrepiante, uma voz que parecia ecoar de milhões de anos-luz de distância. Krypton, o colecionador, a medida de um Superman.
A criatura explodiu em uma nuvem de fumaça escura e fragmentos brilhantes, um espetáculo macabro de luz e som. Os pedaços caíram no chão e nas águas ao redor da usina, desintegrando-se rapidamente, sem deixar vestígios sólidos. O Superman flutuou no ar, observando a dissipação final da ameaça. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de sirenes e o murmúrio dos geradores da usina de energia, que haviam sido salvos no último instante. O Superman estava exausto, não fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. 3 criaturas, 3 vezes a palavra Krypton. E agora uma nova frase, o colecionador. O que isso significava? O que estava sendo coletado? E como ele se encaixava nisso? O ar se tornou mais frio, como se a própria temperatura ambiente tivesse caído drasticamente com a derrota da criatura. Uma névoa sutil começou a se formar. As equipes de resgate e a Guarda Nacional começaram a se aproximar, seus rostos uma mistura de alívio e espanto. Eles haviam testemunhado algo que desafiava a lógica e a compreensão. Um general se aproximou, sua voz embargada pela incredulidade. Superman, o que foi isso? Sua pergunta era retórica, pois ele sabia que a resposta estava além de sua compreensão. O Superman, ainda processando as palavras que ecoavam em sua mente, apenas balançou a cabeça. Ele não tinha respostas. Ele era o último de Krypton, mas parecia haver um propósito por trás de sua existência, um propósito que ele não havia desvendado. A frase, a medida de um Superman, o intrigava mais do que as outras. Seria um teste? Uma avaliação? Ele sentia o peso do olhar desconfiado do público, mas também uma nova camada de admiração e alívio. Ele havia salvo a cidade novamente, e por um triz. Mas a sensação de perigo iminente era mais forte do que nunca. A medida de um Superman não era apenas sobre sua força, mas sobre sua capacidade de suportar o fardo de um mistério que o ligava a uma ameaça cósmica. Ele sabia que precisava investigar a fundo essa conexão com Krypton. Aquele dia, Metrópolis havia sido salva do caos e da escuridão, mas a um custo que ainda não podia ser calculado. A pergunta qual o preço do amanhã não era mais uma manchete de jornal, mas uma preocupação existencial. A luta, ele sabia, apenas havia começado, e o inferno, aquele dia frio no inferno de Metrópolis, era o começo.